Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Muito bem. Eu sou a Aline Buchmann, sou advogada e professora de Direito Penal e Legislação Penal Especial. E o objetivo do nosso encontro de hoje é estudarmos a Lei de Interceptação Telefônica, Lei 9.296 de 1996. Vamos lá? O fundamento constitucional, pessoal, está lá no artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução criminal. Lembrando, pessoal, daquela classificação das normas constitucionais de José Afonso da Silva, esse artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque precisa da lei regulamentadora. E qual lei é essa? Lei 9.296 de 96, é a Lei de Interceptação Telefônica. Importante a gente ressaltar aqui, pessoal, que o sigilo das correspondências e de dados telegráficos não são abrangidos por esta lei. Tá? Então, assim, é possível que se decrete a quebra do sigilo da correspondência de um indivíduo que esteja privado de liberdade? Sim, é possível, mediante requerimento do diretor do estabelecimento penitenciário, um requerimento fundamentado, é possível sim que se decrete a quebra desse sigilo. Porém, não estão abrangidos por esta lei. Esta lei, ela trata das comunicações telefônicas. Sem esquecer da captação ambiental trazida pelo pacote anticrime. Mas afinal, então, qual é a diferença entre a comunicação telefônica e a comunicação ambiental? Vejam, as comunicações telefônicas, elas abrangem não somente a conversa tida pelo telefone, mas também o envio, a recepção de sinais, de símbolos, de áudios, de imagens, escritos, informações de qualquer natureza, por meio de telefonia estática ou móvel. Então aqui nós englobamos o e-mail, englobamos as redes sociais, englobamos o WhatsApp, englobamos o fax. Já a comunicação ambiental é aquela realizada diretamente no meio ambiente, sem a interferência, sem a recepção, a transmissão de nenhum artifício, tais como cabos ópticos, fios elétricos e etc. O pacote anticrime, ele passa a prever também a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos, acústicos. Já vamos estudar isso lá no nosso artigo 8º A. O artigo 1º da lei traz a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Pessoal, nós não podemos confundir a interceptação telefônica com a gravação telefônica. Vejam, na interceptação telefônica, nós temos um terceiro sujeito que está interceptando a conversa de outros dois, ou mais de dois, se for o caso. Tá? Na gravação telefônica, um dos interlocutores grava a conversa que está tendo com o outro sem que o outro saiba. Essa é a gravação telefônica e não é isso o objeto da lei, não é esse o objeto da lei. O objeto da lei é a interceptação telefônica, é um sujeito interceptando uma conversa de outras pessoas sem o conhecimento deles. A escuta telefônica, ela não deixa de ser uma espécie de interceptação telefônica e também está abrangida pela lei. A escuta telefônica é aquela interceptação telefônica que ocorre com o conhecimento de um dos interlocutores. Então, por exemplo,
Quando um sujeito é sequestrado e entram em contato com a família da vítima, né, do sequestrado, para exigir um resgate, e a polícia está escutando essa conversa. Então, a família tem o conhecimento, foi ela que chamou a polícia, né? Já a outra parte não tem o conhecimento de que está sendo interceptada. E também não podemos confundir a interceptação telefônica com a quebra de sigilo. Na quebra de sigilo, nós não temos interceptação de conversas. Nós temos o que? Dados, documentos. Então, por exemplo, numa quebra de sigilo bancário, nós teremos o que? Os extratos bancários daquela conta daquele sujeito. Numa quebra de sigilo telefônico, nós teremos as contas de telefone daquele sujeito. Então, o que vem na conta? Tem lá ao 12:09, este número discou para tal número e ficou tanto tempo conversando no telefone, mas a gente não tem acesso à conversa, ao conteúdo, né? Então são só documentos, a quebra do sigilo. E qual é a finalidade da interceptação telefônica? Investigação criminal ou instrução criminal. Ou seja, um inquérito policial ou alguma outra forma de investigação, como o procedimento investigatório criminal do Ministério Público, por exemplo, ou instrução criminal, no curso daí sim de uma ação penal. Essas são as finalidades da interceptação telefônica. E eu coloquei uma observação para vocês aí embaixo, a interceptação telefônica e a possibilidade de utilização dos elementos probatórios aí obtidos em eventual processo civil e ou administrativo. Ou seja, pessoal, é possível interceptação telefônica num processo civil? Em um processo administrativo? Não, ele é oriundo do processo criminal ou da investigação criminal. Né? Não é possível que a interceptação telefônica seja feita em bojo de processo civil ou administrativo. Porém, é possível que a interceptação telefônica, que é um meio de prova, né, que a prova obtida na interceptação telefônica seja emprestada para um processo civil ou para um processo administrativo. Sim, isso é possível, a prova emprestada. Nunca o contrário. Tá? Sempre do criminal para o civil ou administrativo. No artigo 2º, nós temos os requisitos da interceptação telefônica. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Pessoal, aqui o legislador, ao invés de facilitar a nossa vida, dizendo quais são as hipóteses em que é possível a interceptação telefônica, não, ele faz de forma contrária. Ele afirma quais são as hipóteses em que não é possível a interceptação telefônica. Então, dessa forma, nós temos que analisar esse artigo 2º a contrário senso. Qual é a conclusão que a gente chega? Quais são os requisitos para a determinação da interceptação telefônica? Primeiro, nós temos o quê? Uma ordem fundamentada da autoridade judiciária. Esse é o primeiro requisito. Qual é o segundo requisito? Houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Terceiro requisito, a necessidade. Quando o legislador traz que não cabe interceptação quando a prova puder ser obtida por outros meios disponíveis, então, a contrário senso, a gente chega à seguinte conclusão: deve ser necessária a interceptação telefônica para a obtenção da prova. E, por fim, o último requisito é que essa infração penal que está sendo investigada, ela deve ser punida com pena de reclusão. Então, estão aí os requisitos da interceptação telefônica.
ordem fundamentada da autoridade competente, indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, necessidade e esse crime punido com pena de reclusão. Sobre esses requisitos, eu trouxe 4 itens aqui que eu considero muito importantes para a prova de vocês. O primeiro deles é a teoria do juízo aparente. Pessoal, de acordo com a teoria do juízo aparente, não é ilícita a interceptação telefônica determinada por um magistrado que aparentemente era competente e depois descobriu-se no curso do processo de que era incompetente para tal decisão. Então, segundo essa teoria, não há nulidade na medida deferida por um magistrado que posteriormente ele venha a declinar da competência por algum motivo superveniente, desconhecido à época da autorização judicial. Então, pessoal, imaginem o seguinte exemplo. Um juiz de primeira instância, ele decreta uma interceptação telefônica e no curso do procedimento, ele verifica que se trata de réu com foro por prerrogativa de função. Então, ele declina da sua competência para o STF. Essas provas que foram obtidas com a interceptação telefônica serão anuladas por conta disso? Serão nulas? Não. Se o juiz, ele não tivesse conhecimento quando ele deferiu a interceptação telefônica desse foro por prerrogativa de função, então aplica-se a teoria do juízo aparente e as provas são válidas. Próximo tópico que eu considero importante é a vedação da interceptação de prospecção. A interceptação de prospecção é aquela realizada por meras conjecturas de que a pessoa estaria envolvida em alguma infração penal. Pessoal, a interceptação telefônica, ela deve ser determinada após o cometimento da infração penal e não antes, né? Então, o que acontece muito é assim, aquele sujeito, ele é flamenguista, então com certeza ele está envolvido em algum crime, vamos investigá-lo, vamos interceptá-lo e a gente vai descobrir. Isso não é permitido. Essa é a interceptação de prospecção, não é admitida. Pessoal, o crime de catálogo é uma expressão que foi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para indicar os crimes em que é possível a interceptação telefônica, ou seja, aqueles crimes punidos com pena de reclusão. E para finalizar, a serendipidade. A serendipidade é aquele encontro fortuito de provas em relação a outros delitos, ou em relação a outras pessoas envolvidas. Pergunto, é válido? Sim. Havendo conexão ou continência, é válido. Se não houver conexão ou continência, então serve apenas como uma notícia criminis. Pessoal, como exemplo, digamos que esteja acontecendo uma investigação, uma interceptação telefônica em curso, e no decorrer dessa interceptação telefônica, descubra-se a autoria de um crime que já estava sendo investigado, mas estava com autoria desconhecida. Só que esse crime, ele é punido com pena de detenção. Então, o que a autoridade policial vai fazer? Vai fechar os olhos e os ouvidos? Por quê? Porque esse crime é punido com detenção, então não cabe a interceptação telefônica? Não. Por quê? Porque essa interceptação telefônica, ela já está sendo realizada por conta de um crime punido com reclusão. E de acordo com a teoria da serendipidade, houve o quê? Um encontro fortuito de provas, né? Não foi um encontro por querer, foi um encontro ocasional, fortuito, sem querer, sem estar planejado de provas. Então, a partir do momento que a autoridade policial se depara com a prova de um outro crime, punido com detenção, ela não vai simplesmente ignorar essa informação, ela vai levar adiante. Então, é válida a prova? Sim, ok? Agora, se não houver conexão ou continência, então essa declaração, essa confissão, por exemplo, ela servirá como uma notícia criminis para que se inicie uma investigação. E quanto ao requerimento, diz lá o artigo 3º, a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal
ou do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Então, duas observações importantes aqui. Primeiro, é o juiz quem decreta a interceptação telefônica, através de ou requerimento do membro do Ministério Público ou da autoridade policial. Agora, prestem atenção que está escrito na lei de ofício ou a requerimento, ou seja, o juiz pode decretar a interceptação telefônica sem provocação de ninguém, de ofício, por si só. Isso é possível, tá? Aline, mas isso não fere o sistema acusatório? Fere. Era já para ter sido alterado? Sim, mas não foi, então por enquanto ainda está valendo. A lei do pacote anticrime, que trouxe a captação ambiental, já proíbe que o juiz a determine de ofício. Precisa do requerimento, seja da autoridade policial, seja do membro do Ministério Público. Mas, como não foi alterado esse artigo da interceptação telefônica, segue em vigor. Então, esse requerimento, pessoal, de acordo com o artigo 4º, o pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. No parágrafo 1º, excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Então, esse parágrafo 1º, ele permite que o requerimento da interceptação telefônica possa ser feito de forma verbal. Porém, para que seja determinado, para que o juiz decida, então esse requerimento deve ser reduzido a termo e assinado. De modo que muita gente da doutrina, de uma boa doutrina, aduz que esse parágrafo 1º ele é meio inócuo, né? Então, qual que seria a vantagem de ser feito um requerimento verbal se para a concessão já é necessário um requerimento reduzido a termo? E o parágrafo 2º traz que o juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Então, fiquem atentos, porque o prazo para a decisão é de 24 horas. É um prazo exíguo, mas ele deve ser cumprido. De acordo com o artigo 5º, essa decisão judicial, então, ela será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, o prazo para a interceptação telefônica é um prazo de 15 dias, renovável por igual período. Quantas vezes? A lei não diz. O STF já decidiu que é possível que essa prorrogação seja indeterminada. Porém, sempre devemos respeitar o princípio da razoabilidade, né? Se em 7 anos não conseguiu-se elemento suficiente numa interceptação telefônica para que o Ministério Público pudesse oferecer uma denúncia, então por que no 8º ano é que isso irá se concretizar, certo? Pessoal, o que não pode é, de 15 em 15 dias, essa prorrogação da interceptação telefônica, ela ser efetivada de forma automática. Isso não pode, tá? A cada 15 dias, precisa de nova decisão judicial fundamentada, indicando tudo novamente, porque é que não deu para terminar naqueles 15 dias anteriores, porque é que é necessário a prorrogação. Tranquilo? O procedimento da interceptação telefônica vem previsto nos artigos 6º a 9 da lei. No artigo 6º, deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Então, pessoal, a autoridade policial é quem dá andamento a essa interceptação telefônica e o Ministério Público poderá acompanhar. No parágrafo 1º, nós temos lá, no caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. A pergunta que fica no caso desse parágrafo 1º é que se essa transcrição ela precisa ser integral.
Gente, às vezes ficam meses e meses e meses interceptando conversas telefônicas de acusados em geral, né? E aí eu pergunto para vocês, precisa transcrever exatamente tudo o que foi dito por esses sujeitos, por esses investigados durante uma interceptação telefônica? Não. Aquelas conversas aleatórias sobre outros assuntos que não o assunto objeto da interceptação telefônica não precisam ser transcritas. Tranquilo? Agora, desde que a mídia inteira seja disponibilizada nos autos. O parágrafo 2º diz que, cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. E o parágrafo 3º, recebidos estes elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º, ouvido ciente o Ministério Público. Antes, porém, da gente passar para o artigo 8º, vamos, só pela ordem, ler o que diz o artigo 7º. Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Então, pessoal, a autoridade policial ela pode requisitar diretamente, não precisa do intermédio do juiz. Artigo 8º, qual é essa providência, então, que o juiz determinará? A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Então, pessoal, são autos apartados que estão apensados aos autos principais. Então, a interceptação telefônica ela não fica nos mesmos autos, e sim em autos apartados. Por que isso? Porque se chega o advogado de defesa, por exemplo, na delegacia e pede vista dos autos, se tiver a interceptação telefônica no bojo, né, no curso daquele inquérito policial, como é que o delegado de polícia vai conseguir excluir aquilo para que o advogado não veja? Porque a partir do momento que o advogado tiver ciência de que está tendo uma interceptação telefônica em relação ao seu cliente, nunca mais o seu cliente pegará em um telefone, certo? Então, aí a diligência restará inócua. Então, por isso, sempre em autos apartados. E no parágrafo único, a apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial, ou na conclusão do processo ao juiz para despacho decorrente do disposto nos artigos 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal. Esse relatório, que o parágrafo único se refere, é o relatório final da autoridade policial no encerramento do inquérito policial, tá? E em se tratando de processo, diz lá o artigo 5º, ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos artigos. Pessoal, o artigo 502, ele encontra-se revogado. O 538 nada tem a ver com a interceptação telefônica. Somente o artigo 407 é que diz respeito às exceções de suspeição, impedimento e assim por diante, ok? E o artigo 9º, para encerrar essa parte de procedimento, afirma que a gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude do requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal. Então, a inutilização ela é determinada pelo juiz, mediante requerimento do Ministério Público ou da parte interessada, e essa inutilização ela será realizada pela autoridade policial na presença do Ministério Público e na do acusado, se ele quiser. Pessoal, então a Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, trouxe o artigo 8º-A para a nossa Lei 9.296 de 96. O que diz o artigo 8º-A? Para investigação ou instrução criminal,
poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos quando 1. A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. E 2. Houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos do inciso 11 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 4º. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. E, por fim, parágrafo 5º, aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. Então, pessoal, a gente vê que a captação ambiental é quase a mesma coisa que a interceptação telefônica. Quais são as duas diferenças que a lei traz? Primeira, não é possível de ofício. Já tínhamos falado isso e agora quando a gente leu o parágrafo 1º do artigo 8º-A ficou bem claro, né? E a segunda observação é que na interceptação telefônica a gente leva em consideração se o crime é punido com reclusão ou detenção para poder verificar se preenche os requisitos da interceptação telefônica. Aqui não, aqui a gente verifica a quantidade de pena, então só é possível em se tratando de crimes cuja pena máxima for superior a 4 anos, ou ainda infrações conexas. E para finalizar nossa aula de hoje, nós temos 2 delitos previstos na Lei de Interceptações Telefônicas. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivo não autorizado em lei. E o artigo 10A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando esta for exigida. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. E parágrafo 2º, a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de interceptações telefônicas e aguardo vocês na nossa próxima aula.